Prezados irmãos, prezadas irmãs, bom dia. Bom dia. No final do século passado, vivia lá na França um grande psiquiatra, pesquisador das coisas do inconsciente. Em determinado momento, ele coloca que o nosso inconsciente é formado por camadas, o que significa dizer que ele está estratificado, assim como certas montanhas sedimentares. E segundo esse princípio, que é um princípio bastante interessante, princípio da justa posição, nós podemos afirmar que todos aqui somos espíritas há milhares de anos. É esse estudo que pretendemos realizar nessa manhã. Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina, que nasceu em Lyon, na França, em 1804, desencarnou a 31 de março de 1869, mais ou menos aos 52 anos de idade, ele toma contato com o fenômeno das mesas girantes, que era uma apropriação das mesas do fluido que vinha dos médios, os médios de efeitos físicos. A princípio, isso foi tratado como brincadeira em grandes salões de festas de Paris e de outras cidades da Europa. Você chegava no salão e já te perguntavam: você quer o quê? Uma namorada ou namorado? Você quer ganhar dinheiro? O que você quer saber da mesa? E Allan Kardec, então, pelo contrário, ele vai pesquisar o que era aquilo, o que significava aquilo. Então, com o tempo, com paciência, com muita condição espiritual, intelectual, ele começa a pegar as respostas da mesa e codifica o Espiritismo. Mas em determinado momento do seu trabalho, ele vai dizer uma frase basilar. Ele diz assim: o Espiritismo não é novo. Ele apenas reuniu, num só cômputo de informações, todas as verdades estabelecidas pelo mundo ao longo dos milênios. Então, se Allan Kardec coloca essa condição, e se nós sabemos que o nosso inconsciente é estruturado por camadas, então é fácil começarmos a entender por que somos espíritas há milhares de anos. O primeiro postulado que nós estudamos na doutrina espírita é o postulado da imortalidade. A imortalidade, ela é tão antiga quanto a história da humanidade. Nós vemos isso quando estudamos a antropologia, quando nós vemos, por exemplo, como é que os primatas enterravam os seus mortos. Geralmente, eles enterravam esses mortos na certeza de que ele voltaria, porque ele era um ser imortal. Hoje, quando nós colocamos os nossos mortos deitados e os sepultamos deitados segundo os estudos da mitologia, significa que eu entendo que ele vai voltar à vida, porque ele não morreu. Muitas vezes, aqueles primitivos viam o espírito já desencarnado caminhando entre eles, com aquela mesma forma que ele tinha quando encarnado. Eles não entendiam aquilo, só entendiam que ninguém morria, que não havia morte. Hoje nós entendemos que eles viam a forma perispiritual daquele que desencarnou, porque o perispírito continua e geralmente, quase sempre, guardando a mesma forma que ele usou no corpo físico. Então a imortalidade vem de todos esses milênios,
de todas essas civilizações antigas, principalmente as grandes civilizações do passado, que nós vamos citar aqui o Egito, a Suméria, podemos citar a Índia, a China e aqui da Europa, os celtas, que eles trabalhavam essa imortalidade, que eles entendiam a permanência do espírito. No Egito, por exemplo, não só enterravam os faraós e pessoas da nobreza, da casta sacerdotal, em pirâmides, guardados os seus tesouros, porque sabiam que voltariam. Mas também eles tinham uma conotação dentro da sua estrutura de cultura, que se você fosse um ser mortal, você poderia ser o homem mais inteligente da civilização egípcia, de que nada valia, se você ainda acreditasse na morte. Ou seja, a estrutura básica da cultura egípcia era a imortalidade. Hoje, estudando os livros de Drunvalo Melquisedeque, quando ele coloca em discussão toda aquela extraordinária forma de viver dos egípcios, então nós vamos entender que ali, há mais ou menos 15 mil anos atrás, a imortalidade era ponto de honra. Ora, se nós aqui, no Espiritismo, nos centros espíritas, também estudamos a imortalidade, então nós não estamos trazendo nada de novo. Como diz Kardec, estamos compilando verdades esparsas pelo mundo. Essas grandes verdades, elas eram guardadas às 7 chaves nas escolas dos iniciados. Para você entrar numa escola de iniciados, tinha que se fazer ali um processo, um ritual, que era um processo muito doloroso, muito complicado, onde você tinha que provar que era capaz de apreender, de ver e apreender aquelas verdades. Hoje a Casa Espírita, o Centro Espírita, abre suas portas para estudar as mesmas verdades, sem nenhum processo de iniciação. A iniciação é o seu coração aberto para os novos entendimentos, para as novas verdades. Um outro grande postulado que a doutrina espírita coloca para nosso crescimento espiritual é a reencarnação. Eu já ouvi pessoas dizendo que o Espiritismo inventou a reencarnação. Quem dera que fosse nossa essa grande verdade que é a reencarnação. A reencarnação, ela não é estudada, ela é vivida ao longo de muitos e muitos milênios. No passado, não se tinha dúvida sobre a reencarnação. Vamos pegar o capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Jesus estava caminhando com os apóstolos e de repente ele faz a seguinte pergunta: o que dizem os homens que eu sou? E alguém diz: eles falam que o senhor é Elias, que o senhor é Jeremias, e etc, etc. E Jesus fala assim: pois é, eles falam que eu sou Elias, mas na verdade Elias já voltou e o homem não reconheceu. Até aí tudo bem, poderíamos não ter argumento para continuar o nosso estudo sobre reencarnação, mas aí o evangelista vai dizer o seguinte: então os apóstolos entenderam que era de João Batista que Jesus estava falando. Ora, se era de João Batista era a encarnação de Elias, como consta hoje os compêndios aí dos estudos da reencarnação. Então ali Jesus confirma a reencarnação. Então não somos nós que inventamos a reencarnação, infelizmente, mas é a própria natureza, a própria lógica que faz com que a reencarnação se torne uma apropriação da humanidade. E seria muito estranho se nós vivêssemos uma única vida. Existem religiões
que aceitam uma pré-existência da alma. Ou seja, nós não vamos nascer dos nossos pais. Nós vamos nós vamos entrar no mundo físico através deles, mas já tendo uma preparação anterior, mas não uma sequência reencarnatória. Então, por exemplo, Deus me cria e me coloca lá no lugar para eu me preparar para vir ao mundo. Eu venho aqui, vivo uma vida, desencarno e depois aí eu vou para o céu, para o inferno, para o purgatório, dependendo do que eu fiz naquela vida. Ora, a coisa que não funciona aí. Nesse período de preparação, será que vai me capacitar de maneira bastante intelectual, moral, ética, para eu viver uma vida de luz que me leve ao paraíso, que me leve aos céus? Não dá tempo. E seria muito estranho se Deus criasse, digamos, 10 almas e colocasse nesse local para fazer uma preparação. E aí, dessas 10 almas, por exemplo, 2 iam para o céu, né? Umas 7 aí, umas 5 para o purgatório e umas 2 para o inferno. Mas onde que está a lógica disso? A preparação não foi para todos igual? Mas como é que é a tendência desse espírito para ter feito bem ou mal? Então, se a gente começa a fazer essas análises, a gente começa a perceber que não há condições de entendermos a vida como uma única, como um único momento aqui. 80 anos para a eternidade, eu vou colocar uma vida de 80 anos, 84, que é o ciclo de Urano, uma vida de 84 anos na espiritualidade, sabe quanto tempo representa na eternidade? Representa menos de 1 segundo. Há estudos sobre isso. Menos de 1 segundo. Como é que em menos de 1 segundo eu digo para Deus se eu sou do bem ou do mal? Não é possível. Ou então teria uma outra estrutura que não seria justa, em que Deus criasse espíritos já fadados à angelitude e outros já fadados aos abismos trevosos. Então este não é o Pai que nos foi apresentado por Moisés, que nos foi apresentado por Jesus, que nos foi apresentado pelos grandes avatares da humanidade que trataram desses temas, como Buda, como Francisco de Assis, como Irmã Clara. Não. Então tem que ter uma outra explicação. Então nós não precisamos nem buscar muito lá na história, nós podemos capturar isso dentro de nós, na estratificação do nosso subconsciente. Então é lógico, se é lógico que todos nós vamos chegar à perfeição, como Jesus disse no seu Evangelho, então é lógico que tem um caminho a ser trilhado. E este caminho qual é? As repetições reencarnatórias, para que a gente vá adquirindo os progressos necessários. O nosso prezado Wolfgang Amadeus Mozart, com 3 anos de idade, compunha sinfonia. Como é que é isso? 3 anos de idade. No século XVII, foi? Um século de trevas, completamente, a sociedade estava completamente confusa. Inclusive o Mozart buscava conforto na casa de Franz Mesmer, que era o grande estudioso do passe do magnetismo. Ali que ele ficava mais à vontade, nos saraus que Mesmer fazia, porque ele não encontrava ambiente para a sua genialidade. Olha como é que esse espírito nasceu gênio assim. Os pais dele não eram geniais. Beethoven era o 5º filho de uma família de paraplégico, cego, surdo e numa estrutura de Down. Ele é o 5º filho dessa família e é o gênio que era. Então você vê que fica muito difícil a gente entender a reencarnação como uma colocação do Espiritismo, a partir de 1857. Então a reencarnação, ela vem de muito longe, ela era aceita em toda a comunidade cristã primitiva.
Não se tinha dúvida de reencarnação. Se nós estudarmos, por exemplo, Orígenes, que foi um dos grandes iniciadores do estudo da pós-Jesus, né? Ele era reencarnacionista. Mas aqui, segundo consta a história, por volta dos anos 550 e poucos, um grande rei lá de Roma, Justiniano, ele resolve casar com uma moça. E essa moça era prostituta. Então, quando ele se casa com ela, ela se torna rainha. Ela começa a mandar matar as prostitutas e as servas, porque ela não gostava do espelho dela. Olha, nós nos espelhamos nos outros. Então, se eu sou ladrão, toda vez que eu ver um ladrão, eu vou me sentir ladrão, segundo a neurociência, segundo a psicologia. Então, aquela senhora, ela via aquelas prostitutas e lembrava o passado dela de prostituta. Então, ela mandava matar. Até que alguém deu um toque nela: Senhora Majestade, a senhora está cometendo um grave engano, um grave erro, porque a senhora vai renascer numa outra encarnação e pode voltar a ser prostituta, e pode voltar a ser serva, escrava. E aí ela chama o marido dela, e o homem é muito bobo, né? A mulher não pode falar uma coisinha que o homem aceita, uma tristeza esse negócio. Aí o que acontece? Ela pede ao Justiniano para fazer um edito, ou seja, uma lei: está proibida a reencarnação no mundo. E o povo aceitou isso, né, minha gente? O problema é que o povo aceitou. Eu espero que nessa assembleia ninguém tenha dúvida de reencarnação, só você está nesse erro, nessa infantilidade cometida ao século VI da nossa era. Olha que coisa impressionante. Está proibida a reencarnação no mundo. Um rei que morreu daqui a pouco. Então é preciso que a gente comece a analisar. Então, a reencarnação é uma proposta milenar, uma proposta que na Índia, quando se soltaram aquelas grandes informações dos Vedas, dos Upanishads e depois do Bhagavad Gita, o Bhagavad Gita é um livro extraordinário que conta, né, o processo da reencarnação. Aquele processo do Arjuna com Krishna, com os Kuravas, com os Mandavas, aquilo tudo nada mais era do que a colocação em campo. Eu vou matar, eu vou guerrear, eu vou matar, e como é que fica a minha vida no meu futuro? Então a reencarnação é tão milenar quanto a imortalidade. Tão milenar. Kardec pega essas duas verdades, imortalidade e reencarnação, e coloca no Livro dos Espíritos. Agora, para todo mundo estudar e todo mundo entender. Depois vem a mediunidade. Então, a mediunidade fez muitas pessoas serem queimadas em praça pública, fez muitas pessoas serem esfoladas, amarradas nas caudas dos cavalos e arrastadas naquelas ruas empoeiradas, empedradas, retirando a pele do corpo. A mediunidade fez muita gente se separar. A mediunidade fez muita gente não aceitar a luz. O que é a mediunidade? A mediunidade é uma faculdade natural do espírito de uma comunicação psíquica extrasensorial. É só isso. É como eu chegue, por exemplo, que vocês todos já tiveram essa experiência, e têm essa experiência, mesmo que você não seja um médium de trabalho, de serviço, para você chegar no ambiente e você fala assim: não estou gostando desse ambiente. Isso é mediúnico. Você está capturando a frequência do ambiente, e a mediunidade é a captura da frequência, das frequências, tanto de pessoas quanto de ambientes. O espírito se aproxima de cada um de nós, e ele transmite uma informação. Ao perceber aquela informação, eu estou exercendo mediunidade. Então a mediunidade não é para poucos, é para todos.
E se ela é para todos, se ela é um atributo do Espírito, desde que o Espírito se viu como homem, eu não vou nem entrar no campo dos animais, que também tem mediunidade lá, mas vamos entrar só no campo do homem. Então nós nos comunicamos psiquicamente o tempo todo, às vezes sem perceber, e isso é mediúnico. Então isso está estabelecido também nos anais das histórias. Vejam vocês que lá na Palestina, há 3.000 anos, 3.000 anos atrás, fazia-se pesquisas, perguntas aos mortos, entre aspas. A coisa está tão documentada que no livro de Samuel, ele vai falar da pitonisa de Endor. No livro de Deuteronômio, no capítulo 18, Moisés proíbe a consulta aos mortos. Por que ele proibiu? Porque eram consultas esdrúxulas, perigosas, onde médiuns irresponsáveis pediam em sacrifício até corpos humanos para atender a solicitação daquele que ia lá buscar o conhecimento, buscar a informação mediúnica. Então Moisés proíbe isso. Definitivamente isso não pode ser. Esses médiuns estão trabalhando errado. Mas antes disso tudo, lá na Grécia, há mais ou menos uns 2.500 anos atrás, existiam as pitonisas que atendiam às solicitações das pessoas nas suas cabanas. Então a mediunidade é milenar, exercida milenarmente. Mais ou menos no século XVIII foi que o Mesmer, o Franz Anton Mesmer, começa a tomar sentido à mediunidade quando ele começa a trabalhar o magnetismo animal, que é o nosso passe. Aí ele começa a fazer esse estudo. Então, a doutrina espírita coloca a mediunidade lá no seu ponto doutrinário porque é uma verdade. Não é porque de repente alguém disse para Allan Kardec, tem mediunidade. Você viu o Giordano Bruno, que foi um dos homens mais inteligentes da nossa geração de humanos? Ele foi queimado em praça pública. Sabem por que ele foi queimado? Porque ele falava que tinha imortalidade, que tinha reencarnação, que a Terra girava em torno do Sol, que a ciência hoje confirma isso. Ele foi queimado por isso, porque ele era médium. Quem estudou Giordano Bruno fica impressionado com a sua capacidade mediúnica, mas Giordano Bruno é a reencarnação de Hipátia, que foi a primeira cientista mulher deste planeta, que se tem notícia. Ela trabalhava na biblioteca de Alexandria, era professora lá. Ou seja, veja como é que esses espíritos vêm ao longo do tempo, ao longo das reencarnações, exercendo a sua imortalidade e a sua mediunidade. Então a doutrina espírita não criou essas informações. Ela não está colocando isso como uma proposta nova de 169 anos, como é o tempo da doutrina espírita. Não, ela está colocando, ela está trazendo ao nosso estudo aqui, ao nosso estudo nos grupos particulares de estudos, todas essas informações que o mundo possui. Recentemente eu fui convidado para assistir a uma palestra numa escola exotérica, fechada, e eu fui com muito gosto, porque eu queria saber realmente o que eles estudavam lá. Quando eu cheguei lá, me deram um lugar de honra, eu fiquei muito feliz com isso, porque eu sou baixinho, e o baixinho tem que sentar na primeira fila, né, Jéssica? Senão ele não vê nada, então tem que sentar na primeira fila. E aí eu sentei na primeira fila e começou então a palestra, né? Eles chamam lá de pré-eleição. Começou a pré-eleição. E eu fui, ao longo da pré-eleição, eu fui anotando na minha cabeça, né, o que a pessoa estava dizendo. Minha gente, o que eles estavam dizendo que vinham das altas escolas do passado, aquela coisa toda, é isso que nós estudamos aqui. Com um detalhe:
eles colocam muito rito, muita mitologia, muita celebração que já não precisavam mais. Então, antes de começar a preleção, tinha os ritos, né, aquelas coisas que eles fazem e tal. Não precisa disso. Ou seja, a doutrina espírita trouxe isso de uma maneira que nós podemos estudar com tranquilidade onde estivermos. A outra proposta estudada nos cômputos doutrinários espírita é a questão da pluralidade dos mundos habitados. A gente olha para o céu, quando eu era menino, eu olhava para o céu e ficava esperando cair um meteorito, né? Que a gente falava de estrela, a estrela que caía no céu, na verdade era um meteorito que descia. E quando o meteorito descia, a gente fazia um pedido. Né? A gente, quando é adolescente, a gente pede sempre para uma namorada, né? Uma namorada. Quando é a menina, um namorado. Aí quando é uma pessoa que já está cheia de dívidas, né? Que eu consigo dinheiro para pagar minhas contas, essas coisas. E aí, a gente foi criado dentro dessa estrutura que vem da mitologia. A gente achava, né, que o céu, como os deuses, como os homens da antiguidade, achavam que os deuses, que os céus e estrelas eram algumas almas redimidas de homens que viveram na terra e que agora vivem brilhando no céu. Era uma explicação. Né? Aí começa então o estudo da ciência. Ciência tem 500 anos, gente, é muito novinha, né? Então começa o estudo da ciência. E a ciência então começa a entender o seguinte: para se ter vida no planeta tem que ter temperatura, pressão, atmosfera e água semelhante à Terra. Perfeito, não discordo disso. Mas para espíritos que habitam corpos físicos como os nossos. Aí sim precisa de tudo isso. Precisamos da água, precisamos dessa atmosfera, dessa pressão, dessa temperatura, dessa inclinação que a Terra tem, dessa órbita que a Terra faz, dessa elíptica em torno do Sol. Nós precisamos disso porque nós somos seres que habitamos corpos físicos, materiais, pesados, extremamente pesados. E precisamos então disso. Agora, espíritos de níveis superiores não precisam disso. Não precisam de água. Constataram recentemente que há vida microscópica no enxofre. Vocês já imaginaram o que é viver no enxofre? Foi constatado vida microscópica no enxofre. Ora, se tem vida microscópica no enxofre, então a vida é possível em todos os lugares. Mas aqui mesmo na Terra nós podemos fazer uma análise. Nós temos 3 tipos de vidas aqui no planeta. Por exemplo, você pega um peixe, põe uma asinha nele e manda ele voar. Ele vai conseguir viver? Não vai, né? Coloca-nos umas membranas e põe a gente no fundo do mar. Ele vai morrer rapidinho. Né? E assim nós temos a vida do mar, a vida dos ares e a vida na Terra. No mesmo planeta nós temos 3 tipos diferentes de vida. Por que o universo todo seria feito só para vida, tipo vida humana? Então essa coisa começa a ganhar força já na ciência da atualidade, com muitas restrições, mas já começa a ganhar força. Existe uma amostragem hoje da própria ciência de que há em torno de 70 septilhões de estrelas. 77 milhões de estrelas. É muito fácil essa conta. Você pega o número 7 e põe 23 zeros depois dele. É muito fácil fazer isso, é beleza. E mais ou menos 210 septilhões de planetas. Mas para que isso tudo existe? E agora você junta mais ou menos 300 bilhões de galáxias, cada galáxia com mais ou menos 200 bilhões de estrelas, né? Mais os cometas, mais as poeiras cósmicas, mais os buracos negros, mais tudo que tem aí, isso tudo reunido representa só 4% do universo. Os outros 96% a ciência não sabe do que é. Pelo menos nós sabemos que tem os mundos espirituais. Né? Então, minha gente, é muita coisa para só um planeta que nem a Terra ter vida. Ah, mas aí, isso é uma coisa nova, é uma reflexão muito nova, eu concordo com isso. Só que existem na história da Índia
milenar isso, mais de 6, 7 mil anos, que lá existia, eles fabricavam naves espaciais chamadas vimanas. Essas vimanas saíam da Terra e iam no sistema solar fazer pesquisas. Não é esse negócio de botar uma nave num tubo e dar um tiro nele, né? Como se faz hoje, conta de 3, 2, 1, dá um tiro, como a NASA faz, com todo respeito à NASA e tal, mas não era desse jeito, era simplesmente uma vimana estava ali, entrava e ela decolava, igual um helicóptero. Ou seja, muito mais avançado do que o nosso trabalho de hoje. Isso há mais ou menos 8 mil anos atrás. Então, o estudo da pluralidade dos mundos habitados é antigo, é milenar. Não é novo. Não é a doutrina espírita que botou essa coisa na cabeça dos outros. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar espiritismo, há 42 anos atrás, a gente não podia falar nisso no centro espírita. Você não podia falar em planetas, em sistema solar. Eu me lembro que uma vez, numa reflexão que estávamos fazendo, colocamos que é importante que a gente considere que nós não estamos sozinhos, essas coisas, né? Aí falaram comigo, aí lá nas avaliações, alguém disse assim, vamos trazer os nossos estudos só para a Terra? Nossa, deixa eu ver aqui. Vamos trazer os nossos estudos só para a Terra? Claro, nós vamos estudar isso aqui, mas precisamos também estudar em que contexto a Terra se encontra. Então, minha gente, a doutrina espírita, observem vocês, que a doutrina espírita reuniu a verdade da imortalidade, da reencarnação, a verdade da mediunidade, né, da pluralidade dos mundos habitados, ela reuniu num único ponto. Esses estudos eram empregados em várias escolas de iniciados ao longo do espaço da Terra. Por exemplo, existia escolas de iniciados que fundamentavam mais a imortalidade, outra mais a reencarnação, outra, enfim. E a doutrina reúne isso tudo num só estudo e de graça e para todos. Então nós estamos, como diz Emmanuel, na grande universidade da alma, que é o centro espírita. Se eu aproveitar de fato esse momento esplêndido de estar dentro de uma casa que me dá essas informações com lógica, com pesquisas, porque a doutrina espírita hoje tem mais de 40 mil títulos editados de estudos e de pesquisas. Então basta quem quiser ler e estudar. Grandes nomes como Hermínio Miranda, como Hernani de Andrade, como Herculano Pires, com a nossa Sueli, que é de Juiz de Fora, enfim, grandes nomes pesquisaram essas verdades espíritas, sem contar os grandes clássicos que vão da época de Kardec, como Gabriel Delany, como Alexander Aksakov, como Charles Dickens, que eram pesquisadores de tudo isso. Então hoje, quando você fala assim, quer ver? Existe espírito. Se você duvidar, você vai ter que, então, contradizer Charles Dickens, que foi prêmio de fisiologia, prêmio Nobel de fisiologia, e provou, por materialização, a existência de espíritos. Então a ciência comprova. Então hoje nós não temos mais que ficar assim, sem certeza, eu não consigo entender, aí vem o bendito eu acho, né? Eu acho que, não quer dizer nada, porque quando eu acho, eu não tenho certeza. O achismo é complicado. E aí, o que acontece? As pessoas ainda ficam naquela, pois é, né? Eu vou lá no centro espírita, mas eles falam umas coisas lá esquisitas. Não é nada esquisito. É tudo comprovado milenarmente. Para que vocês tenham uma ideia, o estudo do passe hoje, ele é tão avançado que eu ainda não cheguei nesses avanços, estudando isso permanentemente e dando seminários sobre passe. Às vezes chega uma informação nova, chega eu recebo muita ajuda, né, de outros amigos,
espíritas, então tem pessoas pesquisando isso já muito profundamente. Lá no mundo espiritual, o André Luiz conta que para um médium ser passista, ele precisa de estar plenamente identificado com o pensamento divino, senão ele não pode dar um passe. Ou seja, é a estrutura maior da mediunidade, é o passe. É a hora que você vai transmitir uma energia para uma pessoa que está necessitada. Mas não é só o espiritismo que pratica, não é só o centro espírita que pratica a teoria do passe. Não. Você tem o Jorei, da igreja messiânica, né? Você tem o Jorei, você tem o Reiki. E você tem isso aí de outras formas. Por exemplo, na Europa, se você quiser um passe, tudo bem. Deve estar custando uns 10 euros por aí. Que significa 40 reais, mais ou menos. É o preço de um passe. Eu tenho uma amiga que ela foi para Atlanta, lá nos Estados Unidos, lá ela montou um centro, e recentemente ela esteve aqui no Brasil, nós estávamos conversando, ela me falou o seguinte, que lá o pessoal dos Estados Unidos, né, eu não vou falar americano, porque americano eu também sou, né, gente, por favor, né? Então os estadunidenses, vamos mudar isso aí, porque você gosta de falar dos americanos, nossa, pega pra caramba, então eu não sou americano, o que eu sou então? Então, os estadunidenses ficavam impressionados porque que lá no centro dela, lá que ela dirige, não se cobrava o passe. Era de graça. Como é que vocês fazem isso de graça? Isso é cobrado. E nós temos isso aqui, gratuitamente. Imagina o tratamento, né, que vai acontecer nessa casa hoje. Ninguém vai gastar absolutamente nada. Se fosse um país desses aí, minha gente, ia gastar muito, ia ser muito caro isso. Tão caro, talvez, como um tratamento que se faz aí através da medicina funcional, né? Então, o Espiritismo, ele traz essas verdades e coloca sobre a mesa. A verdade está aqui. Aproxima dela quem quiser. Você não é obrigado a aproximar da verdade. Só que tem um problema. Daqui a pouquinho, talvez, alguns anos, dependendo da sua idade atual, ou dependendo da sua necessidade, você vai desencarnar. Aí quando você chegar lá no mundo espiritual, eles vão perguntar para você assim, o que você trouxe? Ah, pois é, no meu caixão até colocaram umas barras de ouro, né, que eu tinha lá, mas eu não consegui trazer. Não, eu estou perguntando isso. Eu estou perguntando o que você trouxe de conhecimento, de vivência, de apreensão da verdade. O que você trouxe? O Mestre Jesus, ele dá para nós uma frase que é complicada. É muito complicado isso, mas como foi ele que disse, e eu sou adepto número 1 dele, né? Ele disse assim: e você, Geli, o que você está fazendo de especial na sua vida? Essa é a pergunta de Jesus. O que você está fazendo de especial? Porque comer, dormir, namorar, fazer um servicinho, isso todo mundo faz. Até os animais fazem. Cuidar da sobrevivência, os animais fazem com maestria, muito melhor do que nós. Porque eles não buscam toxinas que nem a gente busca. Né? Então Jesus pergunta, o que você está fazendo de especial? O que você faz de especial na tua vida? E esse especial está na razão direta de quê? Da minha condição, do meu desejo de aprender, da minha vontade, das minhas capturas, dos meus crescimentos. Isso é especial. O que eu faço de especial? Outro postulado que a doutrina trabalha é sobre Deus. Né? Nós chegamos à conclusão de que o ateísta nada mais é do que aquele que está com a lacuna de Deus nele. É quando ele perde o contato com o Pai. Então ele perde o contato, ele fica completamente perdido. Então ele se autodenomina de ateísta, ou seja, não acredita em Deus.
Então, a doutrina espírita coloca um postulado básico sobre Deus, né? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí a ciência hoje começa, ela pega uma matéria e vai pegando dentro a origem da matéria, né? Matéria, molécula, átomo, partícula, onda. Onde que ela vai chegar? Vai chegar numa partícula primordial, que hoje eles dão o nome de bóson de Higgs, né? Bóson, o nome da partícula Higgs é o cientista que diz que existe essa partícula primordial. Então, bóson de Higgs. Mas quem que fez o bóson de Higgs? Ele diz que tudo sai de uma partícula, né? O universo sai de uma partícula, tudo bem. Mas quem que fez essa partícula? Então eles já não estão mais encontrando uma resposta, já estão chegando à conclusão que foi Deus. E esse Deus, ele é tão difundido na história da humanidade, segundo a mitologia, quando o homem se deu conta de que ele podia pensar, que ele podia refletir e buscar respostas, que duas perguntas ele fazia. Ele olhava em torno e falava assim: onde eu estou? O que é isso? Montanhas, rios, árvores, florestas? O que é isso? Que ambiente é esse? Era a primeira pergunta. A segunda pergunta era: quem fez isso? Isso, estudos da mitologia, minha gente, era a ciência da época, tá? Não acha que mitologia é aquelas lendas que se contam lá. Aquilo ali eram aulas que se davam para pessoas que tinham um nível intelectual ainda um pouco reduzido, mas que valeu a pena. Campbell, que é o maior estudioso foi o maior estudioso da mitologia do nosso tempo, ele disse o seguinte, que muitas religiões desse presente serão mitologias no futuro. Para que você tenha uma ideia do que é uma mitologia. Então, os mitólogos, principalmente o Campbell, eles dizem isso: olha, eles perguntaram, que ambiente que é esse? E quem criou isso? Olha a segunda pergunta: quem criou? E aí eles buscavam um criador. Então, tinha que ter um criador. Eles não sabiam como é que era esse criador. Então, as várias mitologias da Grécia, do norte da Europa, né, a mitologia romana, colocavam o nome: Zeus, Júpiter, Odin, né? Mas que tinha um criador. E quem era esse criador? Então eles começavam a fazer celebrações, ritos para agradar esse criador. O que eles estavam fazendo? Buscando Deus. Então a busca de Deus pelo homem é a marca do autor na sua obra, segundo Leon Denis. Então, minha gente, a busca de Deus é tão antiga quanto a existência do mundo. Então, nós aqui na doutrina espírita estudamos esse Deus agora num aspecto um pouco mais avançado. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E Allan Kardec não perguntou quem é Deus. Ele perguntou o que é Deus. Porque mais na frente, Kardec fez muita essa didática. Ele fazia uma pergunta que os espíritos respondiam, ele dava uma voltinha, fazia a mesma pergunta com outra frase. Então é a didática dele, né? Então ele faz a pergunta assim: é possível ao homem entender Deus? Aí a resposta é não. Falta-lhes um sentido. Qual que é esse sentido? O sentido da apreensão e do entendimento geral sobre Deus, que nós ainda não temos. Quando no Pai Nosso se fala assim: seja feita a vossa vontade, e é muito pouca gente que faz, que permite isso. Que eu faço a minha vontade. A de Deus eu vou pensar. Eu faço a minha vontade. O que é que eu quero? É a minha vontade. E às vezes a minha vontade não está lá muito de acordo com as leis divinas. Né? Outro dia eu estava vendo eu estava no ônibus, e as pessoas falam baixinho no ônibus, né? Mesmo que a gente não queira ouvir, a gente acaba ouvindo. E aí tinham duas pessoas conversando na minha frente, e uma lá disse assim: se Deus quiser, ela vai quebrar a perna. Se Deus quiser, ela vai quebrar a perna para ela aprender. Eu fiquei assim, falei:
seja feita a vossa vontade, fala, vamos. Vê se Deus vai quebrar a perna de uma filha, de um filho, uma filha, né? Só para agradar que a outra. Então nós nos lidamos com a divindade dessa maneira. Né? Nós nos lidamos com a divindade como se dessemos ordens para Deus. Deus, agora eu quero que chova. Deus, agora o Senhor manda sol. Ah, Deus, eu vou sair hoje à noite. Você não vai mandar chuva não, né? A gente fica mandando ordens para Deus. Por isso que falta o sentido. O sentido da percepção do que seja esse ser. Por isso que nós não podemos saber quem é. Claro que nós vamos chegar a um nível, como Jesus chegou, de dizer, eu e o Pai somos um. Nós vamos chegar lá. Mas temos que começar a fazer esses movimentos. Então Jesus nos mostra que isso é possível. Ele conta uma parábola que Lucas anotou no capítulo 14 do seu Evangelho. Jesus conta assim: quando um homem vai fazer uma torre, a primeira coisa que ele tem que fazer é analisar se ele tem tudo que precisa para fazer a torre, para construir a torre. Para evitar que ele comece a construir a torre, perceba que não tem tudo que precisava e pare de construir a torre, abandone a construção. Aí os outros vão dizer assim, está vendo lá? Ele começou e não deu conta. E vão rir dele. Aí se lê essa parábola, você vai ver o que Jesus disse aqui. O que é uma torre? Uma torre é um lugar de elevação. Você faz uma torre para você ter uma panorâmica maior, para você emitir uma luz, né, com os faróis. Você faz uma torre para passar a energia lá nas torres de energia. Enfim, a torre é uma coisa que eleva do plano físico. Então, o que Jesus falou? Nós precisamos nos elevar dessa condição de simples humanos que somos. Há milênios que nós somos homens e mulheres. Há milênios. Umas vezes homens, outras vezes mulheres. A gente vê que essa alternância ao longo desses milênios. E o que Jesus fala? Tem que sair disso agora, vocês têm que elevar. Então, construa uma torre. A torre é um projeto espiritual. Eu faço um projeto espiritual para mim. Eu não quero mais só viver como homem. Eu quero crescer dentro dos entendimentos da vida, do universo. Mas aí eu tenho que ter uma estrutura. Por exemplo, conhecimento, vontade definida, né? Trabalho, persistência, perseverança. Porque esse crescimento espiritual, ele não se faz da noite para o dia. E nem com uma simples frase, eu vou fazer, não. Você tem que criar uma situação para que isso aconteça. Então, você começa, a pessoa começa, vem no centro e faz um monte de trabalho, e pega um monte de coisa para fazer, e vai, mas não se estrutura no conhecimento, não gosta de estudar. A pessoa não gosta não tem tanta persistência, hoje eu vou, amanhã eu não vou, sabe? Ele não dá força espiritual para o próprio crescimento espiritual. E aí o que acontece? Chega uma hora ele desanima, ele abandona tudo. Aí a pessoa fala assim, está vendo aquele lá que ser santo lá, voltou tudo de novo. Os mesmos erros que fazia está cometendo, porque ele não criou a estrutura para chegar a esse nível. E Jesus também diz que nós vamos encontrar muitos obstáculos, muitos adversários nessa proposta de crescimento espiritual. Muitos adversários. Para começar a nossa própria família, né? Aí começa, agora você vai morar lá no centro, vai levar o colchão, vai ficar lá no centro? Não, eu não vou morar no centro. Eu vou lá no centro fazer o trabalho. Né? Enfim, aí Jesus fala, assim, continuando a parábola. Imagina que um general tem 10.000 soldados. E ele tem que guerrear com outro general, outro exército, que tem 20.000 soldados. Como é que ele faz? Ele se lança na carnificina, porque né? Vão ser mortos os seus soldados, ou ele manda um diplomata para ir lá negociar a paz. Olha que lindo, né? É a mesma coisa nossa. Então eu começo a fazer a minha estrutura de crescimento a partir dos postulados espíritas, por exemplo, que são milenares, estão estratificados em mim, só que eu não parei para pegar essa informação, isso já está guardado dentro de mim, não é novidade para mim. Então eu tenho que trazer isso à tona para o conhecimento, mas eu não me preparei para os adversários.
o adversário da bebida, o adversário do cigarro, o adversário das pornografias, o adversário dos filmes de terror, o adversário dos filmes de suspense terrível, que joga adrenalina no corpo, que arrebenta com o sistema solar, com o sistema nervoso da pessoa. Eu gosto de viver na adrenalina, isso. Daqui a pouquinho você está todo arrebentado no seu sistema nervoso. Por quê? Você jogou adrenalina demais. Então isso tudo são os adversários para quem quer crescer espiritualmente. Eu não aguento não, né? Quando chega na hora do churrasco, pelo menos 2 churrascos por semana, muita feijoada, isso são adversários. Você está atingindo o fígado, o baço, o pâncreas, arrebentando com tudo isso. Então são adversários. Então o que Jesus fala? Não brinque de frente com o teu adversário, você é muito forte. Vá com calma, negocie com ele. Vai pegando com calma, vai analisando calmamente como é que eu venço esse, como é que eu venço aquele, para evitar tudo isso. Ele vai dizer, o sal é o tempero do mundo. Mas já imaginou se o sal ficasse sonso? O que aconteceria? Não teria tempero. Ou seja, nós também. Nós somos o tempero dos nossos sentimentos, das nossas vontades, dos nossos desejos. Mas imagina se a gente ficar sonso. Né? Então nós não vamos conseguir nada. Então, minha gente, resumindo tudo isso, né? Está em nós, em cada um de nós aqui, está estratificado pelas culturas que nós vivemos do passado, todo o conhecimento da doutrina espírita. Nós estamos aqui apenas, como diz Platão, relembrando. Só relembrando. Porque nós já vivemos tudo isso. Nós somos egressos de civilizações que já não existem mais. E lá nós estudamos isso, aprendemos, vivemos, não é estudar, vivemos isso. Então está guardado, como disse Lacan, está guardado em camadas no nosso subconsciente. Então é só pegar essa camada, abrir a camada e trazer para a consciência. Então é isso que o Espiritismo está fazendo conosco. É nos tornando os senhores dos nossos tesouros. Nos dando o mapa do tesouro e nos ensinando como achar o tesouro que já é nosso, já está conosco. E para isso nós temos que fazer uma construção da torre. Nós temos que construir essa torre que nos eleve a patamares superiores de entendimentos da vida, de buscas espirituais, de buscas sobre a ética, sobre a moral. A gente hoje está vivendo uma crise de moral muito grande, né? Aliás, as pessoas hoje não estão mais imorais, não são mais imorais. A grande parcela não é imoral, ela é amoral. Ou seja, não existe. Anulou a moralidade. Se anulou a moralidade, vale tudo. Né? Vale eu roubar, vale eu ter uma vida promíscua, vale eu ter sentimentos os mais perigosos do mundo, vale viver aventuras umas em cima das outras, porque eu sou amoral. O vindo antes da palavra, a preposição vindo antes da palavra, ela anula a validade da palavra. Então eu sou moral. Aí é diferente. Eu respeito. A moralidade eu respeito. Se eu sou amoral, eu não tenho respeito por nada. Então, minha gente, é preciso que nós comecemos a construir a nossa torre, como disse Jesus. E o Espiritismo está aí, nos fazendo lembrar os tesouros que temos, desenterrar os tesouros que já estão guardados dentro de cada um de nós, pela estratificação do inconsciente ou do subconsciente, a partir das nossas vivências milenares. Vamos pensar nisso. Vamos pensar que é tudo nosso. Eu não preciso de mestre nenhum. Emmanuel diz o seguinte: você tem que chegar num ponto que você não precisa de nenhum intermediário para você conversar com seus mentores superiores. Que você mesmo faz isso. Isso é uma sublimação da mediunidade. E quando a gente chega nesse ponto de ter um contato direto com os nossos mentores espirituais,
significa que nós construímos a nossa torre. E agora já viemos lá do alto. Então vamos unir o Evangelho de Jesus com toda a informação da doutrina que está inserida em cada um de nós. E vamos fazer disso o quê? Um caminho seguro para todos nós. Um bom dia para vocês e para a paz.